Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Vai devagar, boa noite, pessoal. Boa noite. Sim, que é bom, né? Nesse dia maravilhoso, principalmente nessa época, né? Maravilhosa do ano, onde nós comemoramos agora o nascimento de Jesus. É uma alegria receber cada um de vocês aqui nessa casa, para esse estudo tão importante, o estudo espírita de perguntas e respostas. Também vamos cumprimentar os nossos amigos internautas, já que o nosso estudo ele é filmado, gravado e disponibilizado no site, e que tem ajudado a muitas pessoas, inclusive de outros países, que também acessam o nosso site, né? Nós vamos começar com o Tiago. Aquele que quiser fazer a sua pergunta, né? Fique à vontade, os nossos voluntários estão nas laterais aí, que nós tentaremos aqui responder. Boa noite a todos. Satisfação para a gente revê-los. Eu vou tentar responder 3 perguntas numa só, que todas elas têm o mesmo, estão perguntando quase que a mesma coisa. Boa noite. Se o corpo físico é biológico, consequentemente ele morrerá. E o perispírito? Também é feito de matéria mais sutil, mas sofre muitos dos danos feitos no corpo físico. Dependendo da situação, ele também pode morrer. Nessa situação, o espírito ficaria sem forma e passaria por uma grande perturbação. Seria isso o que chamam de segunda morte? Olá, se o corpo espiritual sofre os efeitos do corpo físico, em que situação ficaria um espírito que desencarna com HIV? Poderia ele reencarnar com o vírus? E o outro, fiz algumas tatuagens e isso poderia causar danos ao meu perispírito? Veja bem, o perispírito, ele é mais sutil, ele é composto de uma matéria que é mais sutil ao corpo físico. Mas não é essa matéria que nós a conhecemos. Porque se ela fosse essa matéria que nós a conhecemos, nós teríamos instrumentos para captá-lo. E é o que ainda não acontece. Nós já temos algumas pesquisas que já demonstram, né, ou pelo menos só pressupõe a existência de um perispírito, mas nós ainda não o captamos. A gente ainda não tem nenhuma pesquisa que fala, né, ali com certeza que o perispírito é assim assado. Né, pesquisa científica que eu estou querendo dizer. Então, a matéria dele é diferente dessa nossa. É uma matéria mais sutil, que o espírito se reveste dessa matéria quando ele vai reencarnar. Ou melhor, só dele estar num planeta onde ainda necessita de uma reencarnação, de ainda mergulhar no corpo, quer dizer que ele tem perispírito. E o perispírito é tirado da matéria desse planeta do qual ele reencarna. Então, ela é mais sutil do que a matéria física. Essa matéria, nós já aprendemos tudo sobre ela, em questão de decomposição, né, em questão de construção, como é que se formam as moléculas, como é que elas não se formam, como é que elas se unem para formar, né, organismos, para formar corpos. Então, essa matéria aqui, ela vai decompor, foi o que ele disse, o corpo físico vai morrer, mas o perispírito não. O perispírito não decompõe, né? Pelo menos não é um conhecimento que a espiritualidade nos trouxe até agora, né? Se isso existe, pelo menos eles não falaram sobre isso. Por ser essa matéria mais sutil, ainda não há uma maneira de decomposição dela no mundo espiritual. Ele sofre as consequências do corpo físico, pode sofrer, por exemplo, espíritos que desencarnam em acidentes, né, acidentes bruscos, por exemplo, pode ter lesões no perispírito, né, mas é uma lesão mais a nível mental daquele espírito. Se aquele espírito se vê, né, sem forma, se ele vê de uma forma ali, vamos dizer assim, amorfa, né, uma forma amorfa, né, perdoem a redundância, mas o que acontece? O mental dele, é o pensamento dele, o desejo dele que consegue deformar o perispírito. Nunca uma ação externa. Então, um vírus de HIV, por exemplo, que atua no corpo físico, ele atua no corpo físico. Ponto final. Os vírus, as bactérias, a gente tem que passar a ver eles de uma forma diferente, tá, gente? Na verdade, eles são amigos. Na verdade, eles são amigos. O Emmanuel fala assim, a enfermidade é o escoadouro da alma. Ou seja, um vírus, na hora que ele se manifesta no seu corpo, ele está corroendo algumas viciações mentais que você tem naquele campo. O André Luiz, nós falamos disso na semana passada, ele morreu de sífilis. Quando ele chegou no mundo espiritual, o Clarencio, né, se não me engano, disse para ele assim, aqui, o vírus da sífilis já estava em você, mas ele só acordou por causa das suas viciações no campo da bebida e no campo do desregramento sexual. Se você tivesse mantido uma vida pautada
pela pauta reencarnatória que você fez, que era viver ali, trabalhar como médico, ser uma pessoa, né, que exercesse a sua função para ajudar os outros, o vírus da sífilis não teria acordado em você, só acordou por causa das suas viciações mentais. Então, ou seja, a pessoa desencarna, o vírus acabou, é do corpo físico. Ela nunca vai reencarnar com o vírus colocado nela, ela vai ter que ter um contato, né, um primeiro contato aqui no corpo físico, para depois esse vírus passar para ela. Pode ser que ele manifeste ou não. Quantas pessoas possuem o vírus da AIDS, possuem o HIV, mas não têm AIDS? O que tem de pessoas que têm o vírus de HIV, mas não têm AIDS, não é brincadeira. Por quê? Porque ele não manifesta a doença. A gente diz que a pessoa tem AIDS só quando ela manifesta a doença. Tem pessoas que conseguem viver harmoniosamente com o vírus, mas não consegue, ele não ativa na pessoa e não faz os sintomas que a AIDS provoca. Então, a pessoa consegue viver. Se ela fez, por exemplo, uma tatuagem no corpo físico, gente, é do corpo físico, né? Na hora que desencarna, o corpo físico acabou, né? A gente ouve falar aí no meio espírita, tem um vale, como o Vale dos Suicídios, o pessoal já falou que tem um Vale dos Tatuados, né? Eu não sei de onde é que o pessoal tira isso. Não, o pessoal fez tatuagem, vai para aquele lado lá. Não existe isso. É lógico, quando a pessoa faz uma tatuagem, sei lá, de uma faca aqui no ombro, porque aquilo exprime um simbolismo dela. A faca é só um simbolismo do que já existe na mentalidade dela. Então, se ela desencarna e ela ainda é um ser maldoso, que gosta, né, vamos supor que é uma pessoa que, sei lá, vamos supor que ela comete crimes com faca. E é óbvio que vai ficar uma marca nela. Mas isso não quer dizer que o perispírito é tatuado. É mais de ordem mental do que de ordem material. Beleza? Outro dia me perguntaram, Tiago, se a careca ia, sabe? Aí, infelizmente, né, aos carecas, geralmente nos informam que a aparência é a mesma. Claro que mentalmente depois você pode fazer um tratamento, né, rejuvenescedor, né, tratamento capilar para voltar o cabelo, né, Sérgio? Bom, podem nos dizer alguma coisa sobre os 4 evangelhos de Rusteng? Rusteng foi um estudioso do espiritismo contemporâneo a Allan Kardec, na mesma época de Allan Kardec. E ele escreveu, da mesma forma que Kardec, né, através de mensagens mediúnicas, os 4 evangelhos, que tem até um título muito pomposo, as revelações da revelação, né, a 4ª revelação. E, na verdade, Kardec ele emite na Revista Espírita um pequeno comentário. Kardec lê as obras de Rusteng e fala que, nesse primeiro comentário, que elas são muito longas, que elas são muito prolixas e que ele poderia ter escrito em menos livros, em menos volumes. E não fala mais. Porém, ele escreve a Gênese depois e ele derruba a teoria de Rusteng e defende nos 4 evangelhos. Porque a teoria principal dos evangelhos de Rusteng é sobre o corpo de Jesus, ou a natureza de Jesus. Porque essa é uma questão fundamental de todo o cristianismo. Desde o início do cristianismo houve uma disputa muito grande, se Jesus era Deus, se Jesus era homem, se Jesus tinha corpo, se Jesus não tinha corpo. Na tradição, no cristianismo tradicional, né, que primeiramente foi o catolicismo, depois da primeira cisma que teve com os ortodoxos e depois com as outras cismas que criou o protestantismo, tudo ficou Jesus como Deus. Foi a vertente que ganhou, né, essa disputa histórica.
que acontece? E tinha uma vertente que falava que Jesus era humano, que tinha corpo de carne, só que essa vertente ela foi esquecida. E aí Rusteng ele fala uma coisa mais ou menos no meio do caminho, que Jesus tinha um corpo fluídico. O corpo de Jesus não era um corpo de carne e osso, não era um corpo igual. Que Jesus fazia os milagres e muitos fatos dos evangelhos eram porque o corpo de Jesus era fluídico. E aí Kardec, na Gênese, então, ele combate essa ideia. Ele vai falar que se Jesus tinha um corpo fluídico, ele usou de subterfúgio, ele não fez, ele não deu o exemplo como deveria dar. Né? Se ele tinha qualquer mordomia, se ele tinha qualquer alguma coisa de diferente, então nós não poderíamos, ele não poderia exigir de nós que fizéssemos o mesmo que ele. Então a tese é que Jesus, com corpo de carne, com as dificuldades que nós temos, ele realizou tudo aquilo que ele fez. Ou seja, ele não teve nenhum tipo de privilégio. Então, quando ele foi crucificado, foi com corpo de carne, foi cortando realmente o sangue dele que caiu e tal, como qualquer um de nós. E aí o grande mérito dele, o grande mérito de Jesus é ser um espírito muito superior, o mais evoluído do planeta Terra, e ter passado por tudo que ele passou para ser exemplo e modelo nosso. Então, Kardec ele não concorda com essa teoria de Rusteng nesse sentido, porque o Rusteng ele faz um esforço danado para explicar desde como o menino Jesus mamava na mãe dele, já que ele tinha um corpo fluídico, até do evento da cruz, o evento de sair sangue, quer dizer, ele tenta em 4 volumes explicar tudo isso, tá? Isso causou no começo do espiritismo no Brasil uma certa dissensão, né? Mas que hoje já está superado. Hoje são poucos que ainda defendem o rustenguismo, mas ainda existem espíritas, né, que defendem ainda os evangelhos de Rusteng. Muito bem. Boa noite. Tenho sentido muito cansaço físico, principalmente ao acordar, e um queimor muito forte nos pés, como se um fogo queima. Já procurei o médico, fiz exames e não tenho nada. Olha, a questão é o seguinte, nós temos que ter aqui um discernimento muito grande quando a gente fala de doenças, né? Porque tem realmente também as questões espirituais que influenciam no nosso corpo somático, ou seja, no nosso corpo físico, né? Então, quando você está passando mal, quando você está com algum problema de doença que te atacando físico, seja em diversas situações, seja como o caso que nos relata aqui, né? Queimor nos pés, nas mãos, cansaço inexplicável, dor nas costas, dor de cabeça, taquicardia, né? Ali, desânimo, né? Um aperto no coração, vontade de chorar sem motivo algum, de repente daquela vontade de sumir, de não conversar com ninguém, né? Querer ficar quietinho no cantinho, não querer nem telefone, nada, não é? E aí a primeira coisa que a pessoa tem que ir é no médico mesmo, né? Procurar assistência médica, fazer os exames necessários. Caso feito todos os exames, né? E ali eliminado qualquer possível doença física, então é hora de procurar um auxílio espiritual, numa casa espírita séria, para ver o que pode ser feito, o que pode acontecer. Não raro aqui nesta casa, nos tratamentos espirituais que essa casa aqui oferece, não é? Muitas pessoas chegam muitas vezes com sintomas parecidos com esses aqui, em situações ali em que entidades se aproximam e começa às vezes num processo de influenciação espiritual, ocasionando ali o mal físico, reflete. Aí a pessoa faz exame e não dá nada. Por quê? Porque o problema não é físico, é espiritual. E se o problema não é físico, não adianta ir no médico, não é? Da mesma forma também, quando a questão é física. Se o problema é físico, não adianta vir no centro espírita.
Né? Chega aqui com o braço quebrado, só meu filho, você errou o lado, o hospital é subindo o morro. Né? Tem que engessar. Ah, eu cortei o dedo, o que você está fazendo aqui? Toma um passe. Não vai resolver esse problema, tem que dar ponto. Né? Se o problema é físico, é lá que tem que resolver, é com o médico, o clínico geral. Né? E se o problema é espiritual, não adianta ir lá, tem que vir aqui. E tem hora que você tem que ir nos dois. Porque você tem um corpo físico e você tem o seu corpo espiritual, né? Que é o perispírito que foi colocado aqui. E a influência espiritual é muito grande na nossa vida. É muito grande. Os espíritos influenciam de tal maneira que chega a somatizar, chega a atacar o corpo físico. Questão do cansaço, né? Às vezes espíritos que estão ali sugando as nossas energias, a pessoa dorme a noite toda e acorda morta, né? Nossa Senhora, parece que eu levei uma surra, né? Não quero fazer nada, uma canseira, uma vontade de um desânimo, né? Às vezes as donas de casa olham para a vassoura e dizem, nossa, não quero nem saber de nada hoje não. Cozinha, fica, não quero fazer nada hoje, cansada. E não fez nada. E é um cansaço inexplicável. Por quê? Porque são energias. Entidades, muitas vezes, que estão ligadas àquela pessoa, suga como vampiros, né? Vampiro no sentido de sugar, não daquele negócio de cinema lá não, gente, de sugar mesmo, suga as energias da pessoa e se satisfaz com aquilo. Né? E, muitas vezes também, entidades que estão passando mal se ligam a essas pessoas, sejam por afinidade, ou seja, mesmo colocados por inimigos nossos do passado, que vão fazendo conchavos com essas entidades doentes, e pega o espírito, fala assim, vem cá, vou te ajudar, vou quebrar seu galho, vem cá. Vai ficar perto dessa pessoa, o que vai te ajudar? E pega o espírito e coloca perto da pessoa. Esse espírito, quando se aproxima da pessoa, ali, há uma ligação fluídica ali. Esse espírito, então, suga da pessoa um pouquinho da energia boa que ela tem. E quando ele suga esse pouquinho, ele melhora um pouquinho. Quando ele melhora um pouquinho, ele fala, nossa, vai me ajudar mesmo. E aí que fica agarrado mesmo. E aí vai sugando. E aí vai colocando aquele monte, né? E aquilo vai sugando as energias e, em contrapartida, ele passa energias negativas. Um pouco da sua energia negativa. E aí a pessoa começa a sofrer um pouquinho do que aquele espírito está sofrendo. Então, às vezes, a gente está com aquela dor de cabeça terrível, insuportável. Isso é só um pouquinho do que aquele espírito está sentindo, muitas vezes. Então, tirando a questão física do tratamento médico, se não tem diagnóstico, procure um tratamento espiritual numa casa. Se esse é o caso dessa pessoa, depois nos procure. Né, se for o caso, nós vamos estar conversando aí com a equipe espiritual para ver o que pode ser feito para ajudar. Né? Aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, o que fazer também nesse caso? Oração. Sempre. Não está sentindo bem, acordou indisposto, não só quando acordar, viu, meus queridos? Quando for dormir. Preparar-se para dormir. É fundamental nós nos prepararmos para dormir. Tem gente que vai chegando, já está tão cansado, vai ficando assistindo televisão até tarde, né? Chega cansado do trabalho, e ali, quando deita, faz um Pai Nosso mais ou menos na decoreba ali, né? Até a metade só, porque já está tão cansado, Pai Nosso, que está roncando ali, né? Não. A hora de dormir é muito importante. É a hora que você vai estar se ligando à equipe espiritual, ao seu amigo espiritual, ao seu espírito protetor, rogando a Deus a proteção, pedindo a Jesus a permissão para que você possa ser levado a bons lugares no plano espiritual. Que você seja útil ou participar de algum estudo. Aí vai estar em bons lugares. Caso contrário, vai ficar por ali mesmo, às vezes sendo alvo até de inimigos do passado. Aí acorda desse jeito, tendo pesadelos, porque você está por ali, a equipe, né, espíritos te encontram, e aí vai passar aperto mesmo. Porque aquela sensação de se acordar caindo, né, naquele cansaço suado, né? É o que é? Porque foi pego no plano espiritual, saiu correndo de volta para o corpo físico. Né? Por isso que a gente tem que se preparar para dormir. E ao amanhecer, peça proteção. Durante o dia aconteceu alguma coisinha? Faz uma prece. A prece é um mantra sagrado, é uma fórmula, vamos chamar assim, né? Para vocês entenderem melhor. Maravilhosa de nos protegermos, além do culto do Evangelho no lar. Certo, meus queridos? Vamos comemorar o nascimento de Cristo. 2/3 da humanidade não vão fazê-lo, pois se trata de uma comemoração cristã. Parece-me que há muito mais interesses comerciais nessa data que o princípio que deveria nortear a reflexão. Como o Espiritismo vê essas situações? Na realidade, sabe-se que não há uma precisão cronológica sobre os fatos relativos ao nascimento, à vida e morte de Jesus.
Acredito que o verdadeiro sentido do Natal se perdeu. Como compreender e aceitar esse tipo de imposição, né, mais cultural que religiosa? Veja bem, isso aqui é uma visão totalmente subjetiva, né, é uma visão totalmente individual e cada um vai ter a sua percepção sobre o significado ou não do Natal. É óbvio que quando a gente olha, né, para o nosso mundo do jeito que ele está, né, nós realmente temos a sensação de que comercializamos a data, né, e que agora realmente o que mais importa é o consumismo e, né, e toda essa simbologia do Papai Noel e tudo em cima daquilo, e vamos comprar e pronto, e o verdadeiro significado realmente se perde, né? A ponto, por exemplo, as duas datas mais comemoradas pelos cristãos, né, é o Natal e logo após vem a Páscoa. A ponto, nós comercializamos tanto essa data, né, a ponto de uma criança às vezes virar para o seu pai e perguntar assim: papai, Jesus Cristo foi um coelho? Né? De perguntar mesmo, porque não entende, né? Uma criança, alguém que está chegando aqui agora, às vezes vê essa comercialização, não entende qual que é o verdadeiro significado da gente estar comemorando aquilo ali. Realmente, não há uma precisão sobre data, né? Isso a própria Igreja Católica, né, tem uma encíclica, eu não vou lembrar qual é, mas a própria Igreja Católica reconhece que não há essa precisão acerca, né, do nascimento de Jesus. Muito provavelmente ele não nasceu no dia 24, 25, né, do dia 24 para o dia 25 de dezembro. Essa foi uma data que Constantino, né, ali no século IV, ele, depois de Cristo, ele engloba algumas festas pagãs dentro do cristianismo nascente, né, e uma delas era a comemoração, essa questão do 25 de dezembro, gente, se você for olhar a história, nós vamos ter vários homens que tiveram todas essas características que Jesus também teve. Um homem que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, teve 12 discípulos que o seguiu, nasceu de uma virgem. Tudo isso são pontos que, se você olhar na história, você vai ter várias outras pessoas que também têm essas características. Por exemplo, na cultura persa, por exemplo, o deus Mitra, mesma coisa, mesma história de Jesus. Nasceu no dia 24 para o dia 25, teve 12 discípulos, né, e todas essas coisas que Jesus fez. Então, até hoje, ainda há uma discussão muito grande se Jesus, olha bem, hein, se Jesus realmente existiu ou não. Até hoje ainda há essa discussão. Justamente porque eles falam assim, não, a Igreja Católica precisou de iniciar uma religião, eles pegaram uma tradição que já existia, que era um homem assim, assado, e englobou dentro ali da cultura e pronto, a gente passou a cultuar aquilo ali. Até hoje ainda há. Se vocês pegarem um documentário muito famoso, está aí na internet, chama Zeitgeist, né? Zeitgeist. Ele vem falar exatamente isso, vem defender justamente essa hipótese de que Jesus não existiu. Nós sabemos, como é óbvio, pelos relatos da espiritualidade e pelo Jesus histórico também, que hoje já é estudado dentro de universidade, o Jesus histórico, não o homem que fez milagres, mas o homem que existiu chamado Jesus, a gente sabe que ele existiu, né? E quando a gente vai conversar isso de uma forma mais aprofundada também, não importa. Para a doutrina espírita, no fundo, né, prestem bem o que eu estou dizendo, é lógico que a gente sabe que existiu Jesus, mas no fundo, quando a discussão se aprofunda, não importa se ele existiu ou não. Por quê? Porque o que ficou para nós foi a mensagem que ele trouxe. Se existiu ou não, alguém trouxe essa mensagem. Ou seja, quer dizer que a humanidade já tinha uma maturidade possível para tolerar uma mensagem de amor igual ele nos trouxe. Então, se a humanidade já tinha maturidade para receber essa mensagem, acabou. A discussão se ele existe ou não, ela é secundária, mas nós sabemos que existe. Então, veja bem, como que o Espiritismo vê? O Espiritismo vê o Natal como sendo uma data que tem que ser comemorada 365 dias no ano. Ponto. Natal, né? Olha, você comemora o Natal. Por que você tem que comemorar? Com a memória, é trazer para a memória novamente. É para isso que servem as comemorações, trazer para a memória. Se você tem dentro de você já essa memória de que Jesus nasceu e trouxe uma mensagem de paz, de fraternidade, de amor, acabou. Você vai comemorar o Natal 365 dias no ano. É assim que o Espiritismo vê. Acrescentando também, é importante falar que, além desses aspectos culturais e religiosos, todas as datas, né, que têm uma certa significação em todas as culturas e em todas as religiões, são utilizadas pela espiritualidade, pelos espíritos superiores,
para fazer algumas atividades que essas datas propiciam. Então, sem dúvida que durante o Natal as pessoas ficam mais caridosas, né? Procuram mais creches, orfanatos, né? Parece que o clima muda um pouco. E a gente tem diversas notícias que nessas datas os espíritos se reúnem e fazem incursões em lugares sombrios para pessoas que estavam com difícil acesso, e que esse clima favorável do planeta ou de uma região torna possível os espíritos fazerem certa atividade. Então, acho que é importante a gente refletir sobre isso. E é claro que a pessoa, né, que a gente também sente isso, é uma tendência nossa materializar as coisas todas, buscar a essência, né, a essência, essa rememoração da essência cristã, que é o amor. Então, a gente troca presente tentando simbolizar alguma coisa mais profunda, que é a troca do amor, né? A troca da fraternidade, do companheirismo. Então, é uma oportunidade, por exemplo, da gente refazer amizades, né? Buscar pessoas que a gente tem muito tempo que não vê, ligar para aquele parente que está mais distante. Então, a gente honrar Jesus com isso. Eu acho que se a gente conseguir amar um pouquinho mais nessa época, seria o melhor presente que a gente poderia dar a Jesus. Eu tenho certeza que ele ficaria muito feliz, porque foi isso que ele nos pediu, né? Que nos amássemos como ele nos amou. E diz Divaldo que a gente entendeu errado, né? Que ele falou que nos amássemos, Sérgio, nós entendemos nos amassemos. Aí até hoje a gente está amassando um ao outro em vez de amar um ao outro. A pergunta aqui é o seguinte, é uma pergunta bem complexa. Morador de rua é uma escolha de vida ou é um karma? Interessantíssima pergunta, né? Até porque hoje se discute mais na sociedade civil nossa se nós temos ou não direito de tirar à força o morador de rua e interná-lo em instituições, né? Tem muito a ver com isso aqui, que é uma discussão muito importante de se fazer também. Bom, para entender isso aqui, nós vamos recorrer ao capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, onde Kardec vai explicar claramente lá causas atuais e causas anteriores das aflições. Kardec afirma que a grande maioria dos nossos sofrimentos é dessa vida. Então não fica aí tentando procurar causa em outras vidas, que seria o karma, né? Sofrimento vindo de outras vidas. A maioria está aqui, por causa da nossa displicência, por causa da nossa falta de compromisso, nossos vícios morais, né? O orgulho, a vaidade, aí vai um tanto. Se a gente fosse um pouco melhor, mais diligente, mais cuidadoso, mais responsável, um tanto de sofrimentos nossos seriam evitados. Então, a maioria dos nossos sofrimentos são dessas vidas. Agora, quando você não encontra o sofrimento, a causa do sofrimento dessa vida, e como sofrimento não é gratuito, Deus não deixa as pessoas sofrerem sem motivos, o motivo, a causa, está em outra vida. E se, em essência, até dos nossos vícios morais, as causas estão em outras vidas. Então, esse indivíduo aqui, ele tem que se fazer a mesma pergunta. Provavelmente as causas estão nessa vida, mas devem ter também causas de outras vidas que o fizeram chegar nesse estado. Agora, o importante é, sendo as causas dessa vida ou causas de outra vida, não retira o princípio de liberdade que cada ser humano
que alcançou a razão é capaz. Todos aqui somos livres de decidir. Nós não podemos modificar o nosso passado, mas somos livres para construir o nosso futuro através do nosso presente. Então eu posso começar a mudar o meu sofrimento através de uma postura positiva a partir de hoje. Então é isso que cada um de nós tem que fazer. Vou pedir ao Tiago para contar uma historinha que ele nos colocou aqui sobre uma história que o Chico também nos relata, que vai bem de encontro, né, Tiago, esse assunto que é muito interessante. Isso. A gente contou uma história semana passada, provavelmente, não sei, né, mas provavelmente essa pergunta pode ter surgido por causa dessa história. Que chega um médico para perto do Chico Xavier e conta para ele um caso de um morador de rua, que morava no alpendre dele. E ele fala assim: Chico, me ajuda, porque esse morador de rua, ele tá toda noite ele está dormindo lá no alpendre da minha casa. E eu já tentei de várias formas, já arrumei uma casa para ele aqui do lado, ele vai para lá, fica 2 noites e volta para o alpendre. Já arrumei uma casa no final da rua para ele vai para lá, fica 2 noites e volta para o alpendre. Então, ou seja, ele dorme e gosta de dormir ali no alpendre. Aí o Chico contou para ele que ele não sabia o que os amigos espirituais estavam contando para o Chico. Que, na verdade, aquele morador de rua, ele estava se autopunindo, Jomar, de uma experiência passada. Que na última existência ele tinha sido um fazendeiro que desapropriou várias famílias de suas casas e deixou elas dormindo ao relento. Então, depois, como um mecanismo de autopunição, ele se colocava a dormir ao relento, porque era uma maneira dele se autopunir. Sempre lembrando, gente, que isso aqui não é karma. Isso não é karma. A gente tem que começar um pouco, esclarecer um pouco mais acerca dessa palavra karma, né? Essa questão, ele veio com um sentimento de culpa sobre algo que ele fez. Mas, se autopunir naquela existência, é uma escolha dele. Ele não precisa se autopunir. Ele pode resgatar, né, essa questão de ter desapropriado várias pessoas, ele pode resgatar isso trabalhando. Então, ele pode arregaçar as mangas e trabalhar. Ele vai ser um ativista para tirar morador de rua que deseja, né, sair da rua. Então, ele vai ser uma pessoa que vai trabalhar nesse sentido. Vai ser um assistente social, né, vai para o serviço social, vai trabalhar. Então, ele pode ressarcir o débito no trabalho, tá? E não no sentimento de culpa. Então, isso não é karma no sentido de que é inexorável. Não, ele tem que passar por aquilo porque é o resultado único de um ato que ele fez. Não. Nesse caso, é uma escolha. Ele escolheu se autopunir. Então, é muito mais fácil para a gente escolher ressarcir os nossos débitos no trabalho. Tá? A gente poupa muito mais sofrimento do que ficar se autopunindo. Muito bem. A pergunta que nos chega é a seguinte: gostaria de saber por que sinto tanto medo, ansiedade e às vezes medo espiritual até mesmo de morrer. Estou fazendo aqui um tratamento e já fiz vários exames e não tenho nada, e só tristeza e angústia. Obrigado. De nada. Olha só, a gente já respondeu uma parte dessa pergunta aqui hoje, não é? Tem situações que a gente traz também das nossas reencarnações passadas, né, inato na gente, medos, angústias, que vêm ali de processos, como o Jomar colocou aqui, e aí também eu gostaria de deixar de dever de casa para vocês, lá no capítulo 5, né, que já foi citado aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nós temos lá no item 3 e 4, causas anteriores e causas atuais das nossas aflições, que já foi citado aqui. Se a situação você não encontra na atualidade, aqui, né, os motivos para aquilo que você está passando, então significa que não é dessa existência, é das nossas existências anteriores, né? E às vezes a gente traz medos, a gente traz karmas, como foi colocado aqui nesse sentido, né? Você traz aquilo dentro do seu subconsciente, ali no cérebro do perispírito, né? Fora isso, tem as influências espirituais, que a gente já colocou aqui também, né? Entidades que fazem a gente sentir esses sintomas aqui, ó. Nas nossas reuniões mediúnicas, eu falo aqui já da parte prática, pela experiência nossa nessa lida aqui nesses anos todos, né? A ansiedade, muitas vezes o medo ali, né? Entidades que passam para a gente, às vezes a pessoa tem uma sensibilidade muito aflorada e ela capta essa sensibilidade, esse sentimento que o espírito que às vezes está acompanhando ela por diversos motivos, né?
Aí a gente volta a falar aqui do cansaço, de tudo mais também. Aí vem também isso aqui, ansiedade, medo, né? Quando eu converso com esses espíritos, eu faço isso praticamente todos os dias aqui nessa casa, converso com esses espíritos aqui, né, igual eu estou conversando com vocês aqui agora, e essas entidades vêm dessa natureza. Não, meu medo, me ajuda, pelo amor de Deus, né? Espíritos chorando, espíritos revoltados, espíritos com depressão. É isso mesmo, o espírito ali está deprimido, está angustiado, está triste, está solitário, está abandonado, se sente abandonado, e está ligado na pessoa. Às vezes a pessoa já está triste, está chorosa, está deprimida por algum motivo, ela acaba atraindo para perto de si entidades dessa natureza também. E se a coisa já estava ruim, começa a ficar pior, né? Porque você já está lá, minha vida está muito difícil, que tristeza, que angústia, ai meu Deus, o que eu vou fazer, né? Nada dá certo para mim. Aí está passando entidades ali perto, né? Ou seja, você está na mesma faixa de sintonia, você baixou as suas vibrações, e você então sintoniza com entidades dessa natureza. Eu falava sobre isso hoje no programa da rádio, né? Agora que nós estávamos lá falando exatamente sobre esse tema, né? Então o que acontece? Você acaba atraindo para perto de si entidades dessa natureza. Se você já estava ruim, começa a ficar pior, porque esse espírito se aproxima e diz, minha vida também está muito ruim, está igual a sua, e fica aquela reunião de chororô. Aí dali a pouco chega mais um espírito, minha vida também está uma porcaria, né? E começa a vir com aquele monte de entidades, todo mundo num choro danado, né? E se a coisa estava complicada, vai ficando cada vez pior, né? Então, novamente a gente fala, o que fazer, né? Oração, elevar os pensamentos. Isso aqui, gente, é como um rádio, né? A presença dos espíritos na nossa vida, bons amigos espirituais ou espíritos dessa natureza, sejam vingativos, sejam sofredores, é de acordo com o que você está pensando. Então, se você está com os pensamentos elevados, na prece, né, nas orações, você então eleva as suas vibrações. Consequentemente, você está sintonizando com os bons amigos espirituais, com a espiritualidade sublime. Caso contrário, quando você baixa aqui as suas vibrações, você sintoniza com a entidade daquele rameirão. E aí você acaba atraindo entidades para perto de si, entidades daquela natureza, e se a coisa estava ruim, fica pior ainda. Então, é água frutificada, tomar o passe, culto do evangelho no lar, oração, pensamento elevado, e as coisas vão começar a melhorar. Temos uma pergunta bem interessante. Quando nascemos, passamos pelo processo do esquecimento, mesmo quando temos muito aprendizado adquirido. E com Jesus, como foi esse processo? Ele precisou estudar? Ela colocou entre parênteses, relembrar? Veja bem, quando o Kardec, né, os espíritos, traz para a gente a escala espírita, então, em 3 grandes escalas, a gente vai ver espíritos imperfeitos, bons e os puros. Os bons espíritos, o último grau dos bons é o espírito superior. O espírito superior, ele ainda, em alguns casos, ele necessita reencarnar. O espírito puro, que chegou na última escala, ele não necessita mais reencarnar. A gente tem um exemplo, por exemplo, que é a Alcione, né, no livro Renúncia, do Chico, né, um espírito superior, mas quando ela já não precisava reencarnar, no caso dela, mas ela decide reencarnar. Aí o espírito vira para ela e fala assim, você realmente decidiu ir para lá? Você vai descer na Terra? Aí ela, sim, vou, porque tinha pessoas aqui que eram muito caras para ela, pessoas que ela gostava e ela queria reencarnar. Aí o rapaz vira para ela e fala assim, mas você não esqueceu que você está mergulhando na carne, ou seja, você está sujeita às leis da matéria, você está sujeita às leis da carne. E a imposição do cérebro físico, quando a gente está aqui, ela é muito grande em nós. Vocês sabiam que a maior parte do nosso esquecimento, o esquecimento das vidas anteriores, ele tem 2 componentes. O esquecimento, o componente espiritual e o componente material. O componente material é devido ao nosso cérebro. Quando a gente mergulha na carne e a gente ganha esse cérebro, ele é como se ele apagasse as experiências anteriores. A gente tem vamos dizer assim, o conhecimento mais parecido com isso é quando a gente vai analisar os sonhos, por exemplo. O máximo de vida psíquica que você pode viver aqui na Terra é quando você está dormindo, é no sonho. Todo mundo aqui, todo mundo lembra de todos os sonhos que tem todas as noites? Se a gente não lembra de um sonho que teve na noite anterior, assim que você acorda, você vai querer lembrar de suas existências anteriores?
Por quê? Porque na hora que você acorda e o cérebro desperta, ele apaga aquilo que você viveu só no psiquismo. Então, esse é o componente material do esquecimento. Então, um espírito, na hora que ele entra na carne, ele vai sofrer as imposições da matéria. Agora, um Jesus, será que isso aconteceu com ele? Ou não? Aí é que está. Um espírito puro é aquele espírito que já tem um completo controle sobre a matéria daquele mundo. Ele já tem um completo controle. Então, Jesus, quando ele mergulha na carne, ele manipulava a matéria, ele manipulava os fluidos. É por isso que a gente vai ver transformação de água em vinho, a gente vai ver ele andando sobre as águas, porque é uma simples questão de manipular fluidos, porque ele tem um controle sobre a matéria. Então, Jesus, ele mesmo falou isso durante a existência dele toda, né? Eu e o Pai somos um, né? Eu estou em permanente conexão com o Pai. Então, ou seja, Jesus tinha tudo isso desbloqueado. É óbvio que ele não precisou. Ele, como um judeu, sim, ele estudou a cultura judaica, não que precisasse, mas ele estudou porque ele passou, né, ele teve o bar mitzvah dele, né, como um judeu, ali por volta dos 13 anos, onde ele é bombardeado de perguntas, né, por doutores da lei. Então, ele teve isso. E aquele momento que a Bíblia assinala, né, onde Jesus foi visto ensinando para os doutores, na verdade era um bar mitzvah dele, ele estava sendo interpelado, mas quando ele ia responder, na verdade ele mais ensinava do que eles estavam ensinando para ele. Então, ele teve que passar por esse processo porque ele estava na carne. Mas, com certeza, ele tinha um completo controle sobre isso, ele tinha esse desbloqueio e ele tinha essa relação com o Pai, né, de forma 100% ali, de uma forma integral. Então, ele não passou pelo esquecimento. Recebi uma pergunta aqui, porreta. O físico Stephen Hawking recentemente falou sobre suas preocupações com o avanço das pesquisas de inteligência artificial. Usamos uma parcela infinita do nosso cérebro e os cérebros artificiais poderão usar a mente em plenitude. Será que teremos que reviver uma Babel? Deus agirá sempre para impedir as pesquisas que poderão aproximar os homens de Deus? Como o mundo espiritual pode agir para direcionar ou limitar esse avanço? Está vendo? Não é porreta? Agora falta 5 minutos, né, para mim responder essa pergunta. Ela está perguntando aqui exatamente do limite do conhecimento, o limite da progressão humana, né? O limite da inteligência, o limite da pesquisa científica. Por exemplo, hoje o homem já pode fazer clone do homem. O homem já domina a tecnologia de fazer um clone, por exemplo, do Sérgio. Já imaginou? 10 Sérgio Barbiana aqui, tudo mesmo jeito, mesma aparência. Agora, será que poder fazer, né? Eu posso fazer, mas eu devo fazer? Quando a gente fala em limites, a gente busca uma palavrinha que chama ética. Ética é exatamente, talvez, a ciência dos limites. O que eu posso fazer e o que eu devo fazer. Então, já chegou o momento que o homem tem que colocar para si mesmo os próprios limites, em termos de ciência, em termos de desenvolvimento. Eu posso fazer clone, mas eu devo fazer? Eu posso criar inteligência artificial, mas eu devo fazer? Então, é o limite que nós mesmos temos que colocar. Assim como no passado colocamos limite para coisas menores, porque percebemos que aquelas coisas não eram úteis, não eram boas, não eram justas. Só que agora,
com um conhecimento muito maior da natureza, com um conhecimento muito maior da vida, o homem tem que estabelecer esses próprios limites. O problema é que a humanidade avançou muito em intelecto, em razão, e avançou ainda muito pouco em moralidade, em ética. Então, há um desbalanço aí que está sendo resolvido. Porque a hora que equilibrar a ética e o conhecimento, mesmo podendo fazer, não faremos, porque não é ético, porque não é justo, porque não é bom. Tiago falou um tanto de coisas que Jesus podia fazer, e podia muito mais. Mas ele só fazia aquilo que ele considerava justo, bom, ético, e que não feria, inclusive, nossa própria liberdade, nosso livre-arbítrio. Então, Deus vai nos permitir avançar no limite da nossa inteligência, porque senão Ele não teria nos dado a inteligência. Ele nos deu a inteligência querendo que a gente a utilizasse da melhor forma possível. Então Ele nos deu, inclusive, a capacidade de ser co-criadores em plano menor e maior, como explica André Luiz. Ou seja, nós vamos ficar ao lado de Deus co-criando no universo. Nós somos deuses, porque Ele quis assim também. Só que nós temos que fazer isso atrelado a uma moral, atrelado a uma sensibilidade, para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível. Muito bem, já mataram a plaquinha de tempo esgotado, infelizmente, né? São muitas perguntas e a gente fica muito feliz com esse estudo maravilhoso. Agradecer a presença de todos vocês, desejar um Natal de muita paz, de muita luz, né? De muita saúde, que possamos estar sempre juntos aqui, não só nesta casa, mas que também possamos estar sempre com esse espírito natalino dentro de nós, que jamais, meus queridos, possamos esquecer quem é o aniversariante. Muito obrigado a todos, muita paz.